Capítulo 101 Você tem problemas. Quando Fei saiu do mundo Diablo, o sol tinha começado a desaparecer no oeste. No entanto, o sol ainda estava quente e a raios de luz dourada atravessava os ramos da árvore perfumada, espalhando-se pelo chão. Havia ainda um cheiro doce no ar. Fei sentou-se no banco, sonolento, olhou em volta e notou que a primeira princesa, que antes manteve os olhos fechados, o tempo todo, na cadeira de bambu, agora estava jantando. Sobre a mesa de pedra havia carne de barbecue amarelo dourada, dezenas de fatias de pão de centeio e uma xícara de ouro contendo sopa de aveia de trigo. O jantar da princesa era muito normal. Ao seu lado, ainda não havia sequer um guarda. A guerreira Suzan, que levou Fei para o pequeno pátio, nunca mais apareceu, assim como o cavaleiro loiro Roman Pavlyuchenko, que sempre tinha um sorriso no rosto do bebê, o qual não se incomodou em fazer uma aparição. Fei não sabia onde essas duas pessoas estavam. No entanto, as 20 ou mais auras de existências poderosas ainda estavam aqui, protegendo de perto a princesa. Fei poderia dizer que cerca de metade dessas auras eram, obviamente, diferentes de antes. Claramente, alguns guardas tinham mudado turnos. Eu estava dormindo. Essa foi a primeira frase de Fei. Ele limpou a baba brilhante no canto da boca, que fluiu para baixo durante seu sono, e sem qualquer expressão formal ou de ansiedade, ele perguntou com um rosto sorridente, como se estivesse perguntando a um velho amigo. Então, Fei levantou-se e esticou-se, e logo em seguida, rudemente, sentou-se na cadeira de pedra em frente à princesa e se inclinou para cheirar o aroma da carne grelhada. Me cheira muito bem, deixe-me experimentar um pouco. Quando pegou a faca e o garfo, ao lado do prato de prata, e começou habilmente a cortar a carne dourada com suco de mel, Fei podia claramente sentir que as cerca de 20 auras escondidas na sombra se intensificavam, assim como 20 bestas de qualidade foram apontadas para suas costas e estavam prontas para atirar. Então, Fei viu a primeira princesa agitando as mãos finas, como se estivesse espantando moscas, e, logo depois, os guardas acalmaram suas auras novamente e se esconderam silenciosamente nas sombras. Ei, este jantar não está preparado para você. Esta foi a primeira vez que a primeira princesa do Império Zenith, que tinha olhos lindos e profundos, falou com Fei na frente dele. A voz dela era um pouco rouca, mas o sentimento que transmitia era muito pacífico, tão harmoniosamente tranquilo que parecia um pouco frio, como se estivesse repelindo Fei a 1000 milhas de distância. Mas Fei não podia discernir isso claramente e era como se este sentimento de apatia viesse dos ossos, sem quaisquer elementos pretensiosos. Parecia que o dono deste corpo branco, pálido e fraco tinha se acostumado a falar com todos com essa atitude. Você é uma princesa. Você não precisa se preocupar com comida e roupas, então por que você é tão mesquinha? Fei apenas riu diante da repreensão da princesa, não se importou em nada, e a faca em suas mãos brilhou debaixo da luz do sol, cortando suavemente a carne, e então Fei colocou um pedaço da carne suculenta dourada daquele assado em seu prato. O grupo de emissários da coroação real trouxe seus próprios chefes, os quais eram claramente muito melhores do que aqueles no palácio real da cidade de Chambord. Fei apreciou muito a refeição e, no final, ele tomou a deliciosa sopa de aveia no copo dourado em pequenos goles. Um leve e raro tom de mudança de humor apareceu na primeira princesa. Seus olhos de safira olharam para a taça de ouro, na qual Fei tinha bebido, e viu as manchas de sopa e a marca clara de um lábio impressa nela. De repente, ela estendeu a mão e despejou o resto da sopa no chão, e depois olhou provocativamente para Fei. Essa cena quase fez cair os maxilares daqueles guardas escondidos nas sombras. Algumas pessoas até quase revelaram sua presença. Isso era realmente inacreditável. Eles eram velhos guardiões da princesa Tanasha, por um longo tempo nesta função, mas quando foi que antes viram a princesa Tanasha, que era secretamente conhecida como a Azura de Gelo pela aristocracia de São Petersburgo, mostrar um lado tão infantil dela? Infelizmente, Fei não sabia tudo isso. Ele apenas continuou cortando e colocando mais carne em seu prato. Ele nem sequer olhou para a sopa de aveia no chão e apenas focou em comer a carne que estava em seu prato. Seus olhos estavam brilhando, como se dissesse:
Eu já bebi, então não me importo que o resto seja derramado. Sua Alteza Real Primeira Princesa ficou chocada por um segundo. Então, ela começou a fazer outra coisa que quase fez os guardas nas sombras morderem a língua. Ela começou a lutar pela carne com Fei. Os dois começaram uma guerra. As facas em suas mãos se tocavam de vez em quando, emitindo um som de tink-tink. O corpo da primeira princesa era mais magro e fraco, e sua força também era quase inexistente. Ela realmente não conhecia nenhuma arte marcial, exatamente como um ser humano vulnerável. Aliás, para ser mais preciso, deve-se dizer que ela poderia até ser fisicamente mais fraca do que um ser humano normal, parecendo um pouco mórbida. A guerra, obviamente, terminou com a vitória de Fei. Ele arrastou com sucesso 3/4 do animal assado para seu prato, enquanto a princesa Tanasha tinha cerca de 1/8 no seu prato, e os restantes 1/8 foram comidos por Fei antes mesmo da guerra começar. Então, os dois não conversaram, olharam um para o outro e começaram a competição carnívora. Desta vez, a princesa realmente venceu. Embora Fei comeu num ritmo mais rápido, ele tinha muito mais carne em seu prato. Depois que a primeira princesa terminou de comer o que estava em seu prato, ela olhou por um segundo e então estendeu sua faca e começou a pilhar a carne no prato de Fei. Ding dong 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 dong. As ondas de sons das facas colidindo soavam bastante agradáveis. Sobre os guardas escondidos na sombra, no momento, suas cabeças estavam há muito tempo no estado vazio. Eles quase não podiam acreditar em tudo que estavam vendo agora. O frio e o gelo da azura de gelo haviam desaparecido e o que se apresentava diante dos olhos de todos era como uma criança infantil. Quem diria que a primeira princesa teria tanta diversão com um pequeno rei? Seria esta ainda a primeira princesa do Império Zenith, cuja sabedoria era vasta como um mar, cuja mente era meticulosa, e que como uma única palavra poderia salvar milhares de vidas e com um único pensamento poderia destruir uma família nobre? Fei não sabia sobre tudo isso. Ele pensou que esta princesa era bastante interessante. Depois desta refeição amigável, Fei analisou a mulher na frente dele. Então, seu rosto tornou-se gradualmente sério. Ele olhou diretamente para o rosto da princesa por algum tempo e finalmente perguntou perplexo: "Você tem algum problema?" Isso soava completamente como uma ofensa. A primeira princesa levantou as sobrancelhas e um sentimento de hostilidade podia ser visto em seus olhos. Naquele momento, Fei de repente teve a sensação de que a mulher que estava sentada à sua frente se tornou outra pessoa. Não era mais a mulher simples que estava brincando com ele como uma velha amiga, mas sim uma pessoa fria que podia controlar dezenas de milhões de vidas com um único pensamento. Rei Alexander, eu mandei a Susan chamar você porque eu quero perguntar sobre a coroação daqui a 3 dias. Como estão os preparativos? A voz da princesa retomou a frieza de antes, olhando para Fei como um estranho e revelando a majestade da princesa imperial. Fei ouviu e sorriu, levantou-se da cadeira de pedra, e então preguiçosamente esticou-se. Os preparativos para a coroação. Bem, algumas coisas estão sendo preparadas, mas eu não estou muito ciente sobre esse assunto. Mais tarde, vou pedir ao ministro-chefe Bast, que é responsável por isso, para vir até aqui e fazer um relatório para a primeira princesa. Ei, vocês já se conhecem de qualquer maneira. Fei era o tipo de pessoa com a qual se conseguia alguma coisa ao tratá-lo com suavidade, mas tratando-o rigidamente não se obteria nada. Vendo como a princesa estava agindo alta e poderosa agora, ele sabia que as coisas não seriam mais divertidas. Para ser honesto, ele realmente não se importava muito com o Império Zenith, então ele apenas preguiçosamente respondeu à pergunta e se virou para ir embora. Descarado. Grosso. Sou. 4 sons rápidos quebraram o ar e 4 guardas em armaduras roxas apareceram e bloquearam o caminho de Fei. Essas pessoas eram quase iguais em altura e peso, e todos usavam uma armadura roxa leve. As espadas longas, em suas cinturas, estavam meio desembainhadas, refletindo uma luz fria. Todos eles emitiam uma força poderosa que estava, pelo menos, no pico de 2 estrelas.
Selvagem e ignorante, rapidamente se ajoelhe e implore por perdão de Sua Alteza Real a primeira princesa. Os guardas gritaram, com os olhos frios, olhando para o pequeno rei como se no momento em que ele fizesse mesmo um menor movimento inesperado, eles estariam preparados para tirar totalmente suas espadas e matá-lo. Ei, só vocês! Vocês não podem me parar! Fei levantou preguiçosamente as sobrancelhas e uma força extremamente forte foi emitida a partir de seu corpo. A pressão invisível esmagava pesadamente sobre estes 4 guardas de armadura roxas. Para não mencionar o peso de suas espadas, eles não poderiam sequer se mover, ou mesmo falar com facilidade. Até mesmo os outros guardas, que ainda estavam escondidos nas sombras, estavam firmemente travados por essa força afiada, nem mesmo se atrevendo a respirar pesadamente. Está tudo bem, deixem ele ir. Sua Alteza Real, a princesa, que observava tudo isso em silêncio, de repente agitou as mãos e dispensou os guardas. Ao mesmo tempo, Fei sorriu enquanto suprimia sua força. Os 4 guardas de armadura roxas instantaneamente sentiram a pressão sobre eles desaparecer. Eles olharam um para o outro em horror, pois não esperavam esse rei, pequeno em seus olhos, realmente teria um nível tão terrível de poder. Se eles realmente lutassem, eles tinham receio de que, mesmo se todos os colegas escondidos no quintal saíssem, eles ainda não seriam oponentes para esse pequeno rei. Os 4 guardas se curvaram para a princesa e depois desapareceram. Fei então começou a sair. Depois de dar alguns passos, ele pensou em algo, de repente parou, em seguida, jogou uma pequena garrafa roxa na grama em frente à primeira princesa Tanasha, e então continuou a sair sem sequer olhar para trás. Eu diria, orgulhosa princesa, que seus problemas não parecem tão leves e parece que você não pode aguentar muito mais tempo. Por hoje, considerando que você me acompanhou neste agradável jantar, tome esta garrafa de remédio líquido. Talvez possa ajudar o seu corpo frágil. Estas foram as últimas palavras que Fei deixou.